Esse é o nosso segundo dia de vídeo aqui no South by Southwest 2014. Mais uma vez gravando aqui em condições não ideais, sem edição, sem roteiro, sem preparação. No meio aqui da feira, aqui atrás da gente está o Expo do Convention Center. A gente conseguiu um lugarzinho aqui para apoiar a nossa câmera, que é um iPhone. E vamos dividir com vocês o que a gente viu aqui hoje no segundo dia do South by Southwest, colocando para fora o que a gente acabou de ver sem muito raciocínio, que é bem difícil aqui no evento. Então o Carlão vai comentar primeiro a palestra que foi destaque para ele hoje, e eu vou entrar na sequência falando o que foi destaque para mim. Bom, hoje o dia foi um pouco diferente, né? Resolvi sair um pouco da nossa zona de conforto e evitar um pouco algumas palestras que falem só de comunicação ou só de social media, e resolvi me aventurar em algumas outras palestras um pouco mais cabeçudas. A palestra que eu destaco foi um painel que é Constructing the Post-Human Brain. Na verdade, um painel com alguns cientistas e uma moderadora da Business Insider. E foi muito interessante, né? Apesar dos painéis eles serem mais complicados, né? Porque pouco se consegue extrair de um painel, muita gente começa a se vender, mas esse foi muito focado. Basicamente, eles começaram a falar desde coisas que já existem hoje para melhorar o processo cognitivo, e aí desde smart drugs ou nootropics, que enfim, estão disponíveis numa Amazon mais próxima de você, até como aplicativos e as redes sociais hoje estão servindo cada vez mais como um HD externo. Mas isso não é novidade, né? A coisa evoluiu para umas discussões muito mais futuristas, meio Matrix e Minority Report e Total Recall, com algumas referências. Mas em termos práticos, eu percebi que tem dois caminhos que são bem interessantes e que acho que no curto e médio prazo eles podem se tornar algumas coisas mais consistentes. O primeiro deles é trabalhar um layer mais emocional em cima de processos de interação com qualquer device, ou seja, tentar, através de self-data, colocar esse layer de emoção em coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, qual é a sua emoção quando você escuta uma música, quando você tira uma foto, e isso ser compartilhado, isso realmente aproximar um pouco mais as pessoas e trazer um pouco mais essa questão humanizada para um processo mais digital. E o segundo caminho é um caminho que envolve a parte de wearable para tentar aproximar também mais as pessoas. Então, um grande exemplo disso foi um estudo que eles fizeram em relação a experiências vividas com o Google Glass, aproximando e gerando uma empatia maior com pessoas que depois viram aquilo. Ou seja, você consegue, através desses devices, se colocar meio que no papel do outro, e isso começa a facilitar a comunicação através dessa geração da empatia. Então, basicamente, esse foi um grande resumo ali. Realmente a palestra foi muito densa, mas em termos práticos foi mais ou menos isso. Bem bacana. E você, Marcelo? Bom, a minha apresentação que chamou a atenção, o keynote speaker do dia, que eu escolhi para assistir hoje, também não fica para trás no sentido de ser um conteúdo que é às vezes difícil inicialmente a gente pegar e conectar com o nosso dia a dia de quem trabalha com comunicação. Eu assisti a apresentação da fundadora da empresa 23andMe, uma empresa que revolucionou a área de pesquisa genética e testes genéticos para o consumidor. Ou seja, o que ela fez é a ex-esposa de um dos fundadores do Google, e o que ela fez foi criar uma empresa que criou um teste de $100, que antes custava mais ou menos $1.500 a $2.000, e é um teste que você recebe um kit na sua casa, pedido pela internet, coloca a sua saliva, manda de volta, eles processam essa informação, fazem a decodificação genética dessa informação e te trazem um data visualization da sua vida. Desde aspectos banais, tipo quais são os seus ancestrais, até coisas práticas, tipo quais são as suas tendências que você tem para desenvolver certos tipos de doenças que tem a carga genética como um dos fatores de risco. O que ela falou na apresentação dela foi muito o conceito de simplificar a área da saúde, né? Ou seja, que o mundo digital que a gente vive hoje, o mundo da alta tecnologia, o mundo disruptivo que a gente vive hoje, com as novas tecnologias, com banda larga, smartphone, fizeram disrupção em várias indústrias, e está na hora de isso acontecer no setor de healthcare,
que é um setor muito atrasado, segundo ela, que gera muito dinheiro a partir das doenças. Um setor que movimentou 7 trilhões de dólares no ano passado, que não existe muito interesse da indústria de prevenção. É mais fácil você administrar a doença porque isso gera muito dinheiro. E o papel dela na 23andMe basicamente é ajudar a fazer com que a informação para as pessoas barata, acessível e de uma forma interessante sendo disponível ajude as pessoas a tomarem melhores decisões. O problema é que ela acabou entrando num atrito com o governo americano e com a FDA, segundo ela, por causa desse posicionamento de simplificação, e o FDA acabou proibindo a 23andMe de fazer diagnósticos falando da parte de doença, né? Estão num embate agora para discutir se isso vai ou não voltar. Mas o que fica pra gente, eu acho que o mais bacana pra gente que trabalha com comunicação, é esse conceito que ela trouxe do tipo, o mundo digital tem a capacidade muito grande de simplificar coisas, de gerar conveniência para o usuário, de gerar facilidade, de gerar utilidade, praticidade, né? Então, o exemplo que ela está dando é a empresa dela, o papel dela é fazer essa disrupção e trazer toda essa simplicidade do digital para dentro da área médica. A gente, como publicitário, pode pensar que o nosso canvas hoje de atuação dentro de uma agência pode também ser simplificar a relação de uma marca e um consumidor em qualquer indústria, trazer valor agregado nessa relação marca-consumidor, usando o digital não só para entregar uma mensagem, mas para entregar também algum tipo de benefício para esse consumidor, como no exemplo da 23andMe. Então é um conteúdo que às vezes parece meio desconecto com o nosso dia a dia, mas se você parar para pensar um pouquinho, faz bastante sentido para esse novo momento que a gente está vendo a publicidade, onde está todo mundo de cabeça para baixo. Por hoje é só, voltamos amanhã com mais um boletim direto do South by Southwest em Austin, 2014. Até mais.